adoração, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, declara aí, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós estamos devagarzinho chegando ao final da primeira carta de Timóteo, né? E nós vamos hoje começar o último capítulo dessa carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles, ou melhor, os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, agora para estudar a Tua palavra e te imploramos, Pai, por entendimento, por discernimento, sabedoria, que o Teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações nessa noite, agora através da exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, eu não sei como é que o som está chegando aí para vocês, mas a nossa rua hoje está bastante barulhenta, certo? As comemorações, as coisas aí estão, não sei se os ruídos estão chegando aí para vocês, eu espero que não, mas a gente vai tentar ser até mais rápido. Irmãos, uma carta a gente escreve para quem gosta, ainda mais hoje, né? Em tempos de WhatsApp, redes sociais e afins, a gente só escreve para quem a gente gosta muito. Eu estava comentando esses dias a gente estava em Feira de Santana e eu comentava com os amigos lá que em tempos atuais, talvez uma das maiores expressões de amor seja no dia do aniversário o camarada dar uma ligadinha para o outro, né? Porque o telefone hoje a gente praticamente não usa mais para fazer ligações, a gente manda uma mensagem de texto, manda uma mensagem de áudio e tal. E quando a gente quer demonstrar amor, a importância de alguém para nós, a gente escreve, antigamente a gente mandava um cartãozinho, né? Lembro dos tempos que eu vendia cartão de Natal lá na Avenida do Cinquentenário, em Itabuna. E naquele tempo aquilo era uma grande demonstração de carinho e afeto. Nos tempos bíblicos, o apóstolo Paulo então mandou uma carta para seu amigo Timóteo, porque ele estava preocupado com o andamento da igreja lá em Éfeso. Timóteo era pastor daquela igreja, tinha ficado sobre a responsabilidade dos trabalhos lá, e ele se preocupava com o andamento daquela igreja, com como estava a vida de Timóteo, como estavam as coisas lá. E Paulo então, de uma forma muito carinhosa, escreve àquele que lá no capítulo 1 ele chama de seu verdadeiro filho na fé, né? Ele tanto mostrava o seu carinho paternal, como também mostrava uma afeição grande por Timóteo. E ao chegar aqui no capítulo 6, após passar por questões
doutrinárias, questões de ordem no culto e etc., ele começa a tratar de um outro tema, agora a questão daqueles que eram escravos e servos. Nós hoje não temos mais escravidão, graças a Deus, mas a gente pode tirar desse texto coisas importantes para a nossa vida. E eu gostaria de começar refletindo com vocês um pouco sobre um questionamento que sempre há, principalmente mais recente, de que a Bíblia apoia a escravidão. E era bom a gente começar já pensando nisso, né? A Bíblia apoia a escravidão? Esse texto é um texto que aprova, que assina embaixo da escravidão, é disso que o apóstolo está tratando? Primeiro nós precisamos considerar em que contexto esse texto foi escrito. No segundo momento, nós precisamos também considerar o que a Bíblia como um todo diz a respeito de escravidão. E, por fim, a gente vai então entender qual é o propósito disso. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para uma sociedade, para pessoas que viviam num contexto onde a escravidão era comum. Então, esse texto nem apoia, nem se opõe à escravidão. Ele estava escrevendo para pessoas que entendiam aquele contexto. Entenda que, naquela época, o Império Romano era quem dominava tanto os judeus como toda a Europa que a gente conhece hoje. E eles dominavam com mão de ferro. E para eles, uma das conquistas que eles tinham era, ao anexar determinada região, dentre aqueles povos, eles traziam para si escravos, pessoas que eram servos. Mas quando nós consideramos os livros de Deuteronômio, o livro de Levítico, nós vamos observar que algumas recomendações eram dadas aos judeus. Uma delas era, em se tratando dos escravos, é que, primeiro, para o povo judeu, o escravo devia servir por no máximo 7 anos. Após os 7 anos, ele deveria ser libertado. Muitas pessoas naquele tempo, principalmente as mais pobres, elas tinham dificuldades, as que não possuíam terras, por exemplo, as que vinham de família muito simples, eles não conseguiam, em muitos momentos, a depender do grau de calamidade, de seca que existia, eles não conseguiam sua subsistência própria. E muitos deles preferiam trabalhar como serviçal de alguém, para que aquela pessoa que tinha condições a sustentasse, tanto ele como a sua família. E assim, em muitos momentos, a escravidão serviu, ou esse serviço eu ia falar serviço serviçal, mas é um negócio estranho, né? Esse serviço braçal aí, ele era compensatório. A pessoa que não tinha condições nem de sobreviver, ele pagava com seu salário, com o seu trabalho, melhor dizendo, por seu sustento, por alimento, tanto para ele como para sua família. E isso era muito comum. Mas a Bíblia fala de cuidados que deveria se ter com as pessoas que tinham esse serviço. Que cuidados eram esses? Primeira coisa, tratar com respeito. Segunda coisa, eles não eram inferiores. Eles estavam a serviço daquela família, mas não eram inferiores. E a Bíblia fala então do trabalho por no máximo 7 anos. Fala também até do ano do jubileu, né? Que a cada 50 anos, por exemplo, as terras eram devolvidas a seus proprietários originários, para que o povo para que não houvesse pobreza, ou que se diminuísse a pobreza no meio do povo de Deus. E é interessante que chega ao ponto até de, no caso de senhores que queriam casar com suas escravas, suas servas, eles deviam promover a sua liberdade. E todo esse composto de legislação era no fato para proteger, era um avanço para aquele período,
né? Poucos povos possuíam esse tipo de leis, e isso dava uma certa referência, um arcabouço de proteção a esses servos. Mas isso era muito natural para aquele povo. Então, quando o apóstolo escreve a Timóteo, ele não está corroborando com a escravidão, muito menos se opondo. Mas é interessante que há uma carta, a carta de Filemon, que trata justamente sobre esse tema, né? Quando Onésimo, que servia a Timóteo, ou melhor, que servia a Paulo, eu não selecionei esse texto, não. Paulo, então, manda, através do próprio Onésimo, uma carta a Filemon, que era seu senhor, e ele faz grandes recomendações, né? E, entre outras coisas, ele diz, olha, trate Onésimo como se você estivesse tratando comigo, porque ele me é um irmão muito útil. E então, Paulo, ele diz para Filemon algo precioso, olha, você precisa tratar Onésimo como seu irmão. E a Bíblia como um todo, ela, quando fala do amor de Deus, fala do cuidado de Deus, fala da importância da pessoa, e logo lá em Gênesis, né, quando Deus revela a Moisés, que escreve, e Moisés escreve, e viu Deus que tudo era bom, que fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Ele relata então coisas que são importantes para a gente. A imagem e a semelhança de Deus, como Deus olha para a gente, como imagem e semelhança, ele vê cada pessoa como importante, como especial. E desembocando no Evangelho de Cristo Jesus, a gente vê então que Jesus foi até o extremo, entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus. Logo nós vemos que Deus, ele valoriza as pessoas individualmente, valoriza cada um como ele é. E quando nós olhamos para esse texto de 1 Timóteo, nós podemos fazer uma transição para o nosso tempo, não como escravos, já que nós não vivemos tempos de escravidão, mas olhando do ponto de vista das relações trabalhistas. E o versículo 1, então, nos diz que todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Trazendo isso para as relações trabalhistas atuais, a primeira coisa é alguém que trabalha para uma outra pessoa e que é responsável por gerar, produzir algum tipo de labor, com o seu labor, produzir lucro para uma outra pessoa. Com frequência, nós observamos, e durante muito tempo da minha vida eu fui bancário. Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal de 89 a 2003. Assim que eu me formei, ainda fiquei 5 anos depois de formado trabalhando na Caixa e pedi demissão aqui em Amargosa já. E gostava muito da vida de bancário, porque é uma vida equilibrada, né? Mas algumas coisas me chamavam muita atenção naquele período. Uma delas é que alguns colegas, não todos, uma minoria pequena, que passavam grande parte do tempo maldizendo a empresa em que trabalhavam, reclamando dos salários de uma forma absurda, e tudo que se dava para aquelas pessoas eles reclamavam, sabe? E aquilo me entristecia muito, porque trabalhar ao lado de alguém que passa o tempo todo reclamando da empresa, reclamando dos seus patrões, reclamando da chefia, é extremamente desgastante. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós observamos que os próprios cristãos, talvez sem perceber, sem se dar conta, começam a maldizer na sua empresa, maldizer o seu patrão, o seu trabalho, e eles mesmos passam a tornar aquele trabalho um trabalho penoso, desgastante. A recomendação bíblica é que
devem considerar os seus senhores ou seus patrões dignos de todo o respeito. A recomendação apostólica é que nós precisamos respeitar. Como é que eu respeito o lugar que eu trabalho? Eu preciso me empenhar, eu preciso, justificar o meu suor naquela empresa, eu preciso lutar, eu preciso orar por aquela empresa, eu preciso honrar o meu trabalho ali. Eu fico tão feliz quando recentemente nós vivemos uma situação onde o empresário da cidade chegou lá no consultório e depois me falou: "Ô doutor, o senhor que é pastor de uma igreja, o senhor não tem alguém que possa trabalhar em determinado lugar comigo?" E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque em meio a tantas coisas, ainda hoje as pessoas olham para os cristãos como referência. E veem nos cristãos alguém com potencial de ser diferente. Quando nós recomendamos, eu não estou recomendando apenas um profissional para uma determinada área, mas eu estou recomendando um filho de Deus para fazer diferença em um determinado lugar. Alguém que vai fazer diferença com o seu comportamento, com a sua postura, com as suas orações. Eu tenho certeza de que onde o cristão trabalha, aquele lugar é abençoado por muitas razões, mas também por causa da presença, a simples presença de um filho de Deus em um determinado lugar faz diferença. E o apóstolo então diz: respeite o lugar, respeite, não fale mal, não maldiga. Seja instrumento de bênção, seja instrumento de louvor a Deus naquele lugar, com a sua postura, com o seu posicionamento correto, com a sua honradez. E ele continua agora falando àqueles que têm patrões crentes. Versículo 2: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito. Ao contrário, né? Não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. O que muitas vezes traz problema é você ter um crente trabalhando com você e porque vocês são irmãos em Cristo, aquele irmão esquece que naquele lugar você está sobre a autoridade de alguém. Você está debaixo da autoridade de alguém. E você deve àquela pessoa respeito, você deve se empenhar. E muitas vezes, quando isso não está claro, o fato de eu ser irmão de alguém, muitas vezes me prejudica. Por quê? O meu irmão de casa, né, a gente trata, como dizia amanhã, como um parceiro, né? Como alguém do mesmo naipe, mas numa empresa, quando nós estabelecemos uma chefia, mesmo que eu seja irmão em Cristo dessa pessoa, eu estou debaixo da autoridade, eu estou debaixo da direção dessa pessoa. E o apóstolo então recomenda que eu não devo ter menos respeito porque ele é meu irmão em Cristo. Pelo contrário, eu tenho que ter mais respeito ainda porque ele é meu irmão em Cristo. E queridos, como nós hoje estamos carentes do testemunho cristão no nosso lugar de trabalho. Como o nosso lugar de trabalho carece do testemunho cristão. Eu vinha refletindo, eu não sei nem se eu cheguei a verbalizar isso para a Rivane. Eu passei a semana em Feira de Santana estudando e na viagem de volta eu vinha pensando, se nós falássemos com o mesmo ardor de Jesus, do jeito que nós falamos dos nossos candidatos, o Brasil já estava ganho para Jesus, né? Porque a gente às vezes fala com tanto ardor, a gente se empenha tanto numa campanha. E cada pessoa tem sua razão, seus motivos de se empenhar, mas quando eu me empenho em mostrar o amor de Deus no lugar onde eu trabalho, quando eu me empenho em tornar o nome do Senhor conhecido no meu trabalho, não tanto pelo que eu digo, mas pelo meu comportamento,
pela minha maneira de trabalhar. E como as coisas poderiam mudar? Quantas pessoas na empresa, por exemplo, usam o telefone da empresa como se fosse seu telefone para tratar de assuntos pessoais? Usam o papel, a caneta, as impressões na empresa como se fossem coisas nossas, mas não são. E como funcionário, e como homem, como mulher de Deus, nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos honrar, porque a nossa postura faz diferença nos lugares. E para aqueles que pensam que Deus não se importa com isso, ele nos dá, o próprio apóstolo Paulo nos dá o exemplo de Jesus Cristo. Eu estava pensando em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, vejam que o apóstolo Paulo fala, e ele falando, se referindo a Jesus, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que exemplo lindo! Que forma maravilhosa de demonstrar amor a alguém. Jesus era quem bem podia exercer toda a sua autoridade de Deus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas, sendo Deus, ele não quis, de forma alguma, se assemelhar ou tentar ocupar o lugar de Deus. Mas ele ocupou o lugar de escravo, de servo, e se humilhou à forma de homem, e obedeceu ao Pai até ao extremo, até a morte e morte de cruz. Essa é a forma que Deus escolheu para demonstrar a sua misericórdia e o seu amor, para dar o seu exemplo. Como nós podemos mostrar esse mesmo amor? Honre, obedeça, faça a diferença no lugar onde você está, onde Deus lhe plantou. Quantas pessoas oram e pedem a Deus um emprego, pedem a Deus uma posição, uma fonte de renda, e Deus abre as portas e ele consegue o emprego, consegue uma fonte de renda, mas logo se esquece e começa a reclamar, e reclama do governo, e reclama do patrão, e reclama. Da sua boca sai louvor, que a sua postura no lugar mostre que você é filho de Deus. Se o Todo-Poderoso, Jesus, o Verbo vivo que estava lá no início de todas as coisas, e por sua palavra todas as coisas foram criadas, se submeteu, quem somos nós? Quem somos nós? Escolha obedecer, escolha fazer a diferença através da sua postura, escolha mostrar o Evangelho de Cristo, não apenas pelas palavras, mas principalmente por sua postura, por suas ações. E assim como Deus fez com Jesus, que o honrou, certamente você também será honrado. A sua postura, a sua correção, a sua atitude de homem e mulher de Deus farão a diferença. Deixe que Deus te honre onde você está. Deixe que Deus seja o seu advogado. Quanta gente lutando e usando métodos questionáveis para tentar melhorar o seu salário, para melhorar a sua posição dentro das empresas. Deixe que Deus seja a sua bandeira. Deixe que Ele fale por você.
e que você possa resplandecer no meio das trevas, que o seu nome possa ser honrado, principalmente porque você é um filho de Deus. Que isso atraia pessoas para Jesus. Eu fico pensando como é bom ter um funcionário que honra a Deus com a sua vida. E eu, como sou microempresário, a forma que eu achei para honrar o nome de Deus na minha empresa é fazer todas as coisas como para o Senhor. Porque o meu cliente nunca vai saber se eu fiz uma restauração direito, se eu coloquei o material que eu disse que ia colocar, se eu fiz aquela prótese com o material que eu disse que ia fazer, mas Deus está vendo. A grande diferença nossa é que Deus sonda o coração. Então, seja você um instrumento do agir de Deus na sua empresa, onde Ele te colocou, que as pessoas queiram ser, assim como você, um homem e uma mulher de Deus que tem um relacionamento íntimo com o Senhor. E sabe como é que eles vão mostrar isso? Quando as coisas apertarem na casa deles, quando as coisas não forem bem, eles vão te procurar para um conselho, eles vão te procurar para abrir o coração. E nesse momento, você vai poder falar também do amor de Jesus. Nessa hora você vai poder dizer o que te motiva a ter a vida que você tem, o que te motiva a ser correto em todas as coisas, o que te motiva, qual a razão pela qual você é um excelente funcionário. E a gente pode usar então esse mesmo lema de missões nacionais. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu compartilho. Porque Ele me amou, eu sou fiel. Porque Ele me amou, eu honro o meu salário, eu honro o meu patrão, eu honro o emprego onde eu estou. Porque Ele me amou, eu posso compartilhar desse amor também. Que você seja um instrumento de Deus por onde quer que você esteja. Na sala de aula, nos seus relacionamentos, no futebol, em todos os lugares. Que o amor de Deus em sua vida faça a diferença. Eu quero orar por você nessa hora. Podemos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela toca em todos os aspectos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque também nos nossos relacionamentos trabalhistas nós podemos mostrar o Teu amor, nós podemos mostrar quem Tu és de fato. E que a nossa vida, Senhor, de fato reflita esse amor, reflita, Senhor, esta misericórdia, reflita esta graça. Meu Deus, se porventura o nosso trabalho hoje é motivo de tristeza, é motivo de opressão, meu Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que ou o Senhor nos tire daquele lugar, ou também muda o nosso coração, para que aquele lugar possa ser transformado, para que aquele lugar, Senhor, possa ser um lugar modificado pelo Teu agir, que nós sejamos esse instrumento, um instrumento de paz, um instrumento de amor, um instrumento da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos juntos glorificar o Teu santo nome com a nossa vida onde quer que nós estejamos. Que os consultórios, que as lojas, que as fábricas, que as escolas sejam lugares da manifestação do Teu amor e da Tua graça através das nossas vidas. E que as pessoas Te conheçam através das nossas vidas. Que nós sejamos Teus instrumentos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico muito feliz porque o Senhor tem nos chamado para esse tempo. O Senhor tem escolhido a mim e a você para fazer diferença nessa cidade. O Senhor tem chamado a gente para fazer diferença nas escolas, onde quer que a gente ande. Seja um instrumento da mudança de Deus por onde quer que você ande. Eu estou vendo ali um rostinho da irmã Nádia. Que coisa boa, irmã Nádia, ter a senhora aqui com a gente, viu? É uma alegria muito grande, uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje, participando desse momento. E tem microfone aí, Yujin? Tem? Ah, então vamos dar trabalho, irmã Nádia. Irmã Nádia, eu vou lhe pedir para orar nesse instante, encerrando o nosso culto nessa noite. Soldado no quartel quer trabalho, então nós vamos botar a senhora para trabalhar. E após a oração da irmã Nádia, nós vamos cantar
o hino Oração para a Noite, e assim nós estaremos encerrados, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar ao Senhor nossos corações gratos, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem estado presente em cada momento das nossas vidas, tem nos guardado, tem nos livrado. Por isso, ó Deus, nós queremos declarar que nós só temos um Deus, que é o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi nos dada através do teu servo. Que nós, ó Pai, possamos nos apossar desses conselhos que nos foi dado. Que nós sejamos, que façamos, ó Deus, a diferença onde nós estivermos. Mesmo sendo patrões ou empregados, mas que o teu poder, a tua graça, o teu amor resplandeçam sobre nós. E acima de tudo, ó Pai, que o nosso testemunho possa fazer com que as outras pessoas, ó Pai, reconheçam e conheçam ao Senhor. E que a tua graça, ó Pai, seja derramada pelas nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a tua igreja reunida aqui neste lugar. Abençoa o teu filho, ó Pai, que está para pastorear as ovelhas que o Senhor colocou em suas mãos. Abençoa, Deus, cada membro desta igreja com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então a oração para a noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Papai do Céu permitir. Grande abraço, bom final de semana. Um cheiro. Eu vou, se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,